Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Conto com você. Algo interessante que é motivo de muitas reclamações de fãs do personagem Gohan é a mudança do personagem do Z ao Super e o potencial de ser o mais forte da obra simplesmente ignorado, acabando que ele virou um estudioso que raramente treina. Porém, dentro de todas essas reclamações, que por vezes fazem sentido sim, vemos que o público não notou que essa já era a intenção de Akira Toriyama. Desde a saga do Cell, criador do mangá Dragon Ball, sempre deixou sugestões de que Gohan não seria alguém que seguiria a mesma vida do seu pai, Goku, deixando a Tite sempre incentivando ele a estudar ao invés de treinar com seu pai, e com ele não gostando de ver ou machucar as pessoas. Quer saber mais sobre o porquê do Gohan não gostar de lutar e o porquê disso ser interessantíssimo para uma obra como Dragon Ball? Então já deixa seu like e sua inscrição para mostrar que você curte ver Dragon Ball por aqui. E caso querem ver mais, comente aí que iremos fazer com certeza. Agradeço por todo o feedback que vocês enviam pra gente. Tamo junto demais, galera. Com isso feito, bora pro vídeo. Gohan foi o primeiro Saiyajin a adquirir a segunda forma do lendário Super Saiyajin. Isso com aproximadamente 11 anos de idade, mostrando o bizarro potencial dele aqui. Mas, com o decorrer das tramas que iam se passando, esse destaque ia se esvaindo lentamente, com a saga Buu sendo a última que ele teve uma boa e grande participação, até chegar ao novo filme do Dragon Ball, Super Heroes. E mesmo lá, já tínhamos indícios de que ele não iria se tornar um lutador igual ao seu pai. No Dragon Ball Super, fica ainda mais escancarado isso, já que ele vira um personagem basicamente secundário e irrelevante, na maioria das vezes. Ele já não era alguém que se dedicava para as artes marciais e somente focava nos seus estudos. A verdade é que Gohan sempre precisou de algum gatilho muito grande para agir e conseguir sua forma, e quando voltava, sempre voltava como um dos mais fortes novamente. Incrível isso. Como acontece num dos discursos mais emocionantes da Z, que é entre ele e o Android 16, que o convence que ele precisava lutar para salvar aqueles que ele amava. Os fãs se frustraram com esse potencial desperdiçado, mas quando a gente analisa bem isso, pensa comigo, você é filho do cara mais brabo do universo e é alienígena. Você tem um olho chavecoso e seu planeta tá cheio de vilões querendo destruir sua terra. Você sabe que consegue destruir todos eles, mas vê que não é necessário, pois já tem outros guardiões na terra. Então você acaba deixando todo esse legado pesado de lado, focando no seu lado humano, sem guerras, ódio, só progredindo com seu trabalho, que ajuda os humanos. Você realmente iria querer ficar ensanguentado em um ciclo de ódio com décadas e até séculos, quando você pode viver tranquilamente com sua esposa e filha? A gente também entende o outro lado da história, a questão das pessoas criticarem o Akira e o personagem em si, já que ele era dono de um potencial absurdo, poderia ter uma história muito mais bem desenvolvida, não é mesmo? Bom, é que tá, você não acha que é um baita desenvolvimento interessante o cara que tem mais potencial em ser o mais forte e simplesmente larga tudo isso pra viver uma vida de boa? Isso falando no anime que é pancadaria pura. Um personagem escolher que não quer mais viver esse ciclo é algo muito mais bonito do que pensamos. Toda a filosofia de não haver guerras, ódio, tragédias, Gohan se torna uma mensagem para as pessoas. Ele decide ir para um caminho diferente do que era o comum pro seu meio, com vários criticando o estilo de vida dele, mas ele não liga tanto e só foca no que realmente importa, que era o bem-estar dele e de seus familiares. O que você iria preferir caso estivesse no mesmo universo dele e com o mesmo potencial de força? Iria cair na porrada com geral ou você deixaria a guerra de lado, ajudando ainda, mas sem intenção de holofotes em você? Responda-me nos comentários. Deixando claro que o fato de ele não gostar de luta não diz que ele não sabe ou não faz isso. Ele claramente protege aqueles que amam, só não quer que isso vire a vida dele por completo, o que também é interessante, porque vimos que ele é casado com Videl, melhor casal aliás, e ela no começo era o oposto dele. Ambos tinham pais lutadores que viviam por isso,
E ela sempre quis criar o legado do seu pai, fazer coisas grandes por meio da luta, até se interessando em aprender a voar com o Gohan. Interessante demais esses paralelos, né? Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo, e com isso eu me pergunto, vocês gostam da filosofia do Gohan e não querer guerras? Eu acho isso ingênuo. Conta mais, e é isso. Agradeço novamente pelo apoio de vocês, conta mais pra mim, e é isso. Que Deus abençoe a todos e que a força esteja com vocês. Até logo.